Os romeiros cantam desde quando partimos de madrugada. Não param com receio de quebrar a ordem sobrenatural que sustenta o mundo. Alguns benditos 7 vezes para dar vida e movimento, influenciar os seres celestes, ou 12 o número do povo de Deus, da igreja triunfante. Não consigo deixar de examiná-los como socióloga em viagem de pesquisa. Fiz o mesmo percurso durante o mestrado e o doutorado, com motivações bem diferentes. Políticas, eu imaginava na época. Eu li Dora Sem Véu. O livro Dora Sem Véu foi escrito por Ronaldo Correia de Brito e publicado em 2018. Conta a história da Francisca, uma mulher já de certa idade, socióloga, com uma carreira acadêmica bem-sucedida, que parte em uma jornada em busca da avó, a Dora do título. Seu pai, pouco antes de morrer, revelou a existência dessa mulher, uma nordestina que, por conta da seca, migrou para o norte do país. Para procurar a avó, a Francisca viaja até Juazeiro do Norte, em plena época de romaria. O primeiro ponto que eu queria destacar é justamente o cenário no qual se passa essa história. Juazeiro do Norte, todo esse universo das romarias. As festas religiosas de Juazeiro são famosas. A de Nossa Senhora das Dores, por exemplo, atrai cerca de 400 mil pessoas por ano. E o autor descreve muito bem essa religiosidade local, o canto dos romeiros, todo o simbolismo da festa. Em um determinado momento, por exemplo, ele vai falar sobre as roupas dos romeiros, que são marrons, brancas ou pretas. Marrons para aqueles que fizeram promessa para São Francisco, brancas para Nossa Senhora e pretas para o Padre Cícero. Então, é tudo muito ritualístico. Mas o livro possui várias outras camadas. Cada romeiro que a Francisca encontra possui a sua própria história e cada história reflete a situação atual do país. Os personagens eles vão falar sobre racismo, exploração sexual da mulher, legalização do aborto, trabalho escravo, desvio do dinheiro público, sobre crises migratórias. São citados, inclusive, os chamados currais do governo, os campos de concentração que existiram no Ceará em períodos de seca. Sim, vocês escutaram bem. Campos de concentração, semelhantes aos europeus. Durante as secas, temia-se que Fortaleza e outras cidades da região fossem invadidas pelos famintos, pelos flagelados. Por isso, prendia-se toda essa gente nos campos, onde as condições de vida eram péssimas. As pessoas morriam de fome, de sede, de doenças, absolutamente desumano. Essa solução macabra e higienista leva a outra reflexão bastante presente nessa obra, que é o abismo entre classes. Essa é uma das marcas do nosso tempo, a desigualdade social no Brasil, um problema muito conhecido. Nós ocupamos o 9º lugar no ranking de países mais desiguais do mundo. Mas o ponto levantado no livro é que já não há diálogo possível. Entre classes sociais diferentes, não é possível existir entendimento. A protagonista do livro demonstra isso o tempo todo. No campo das ideias, ela acha um absurdo a má distribuição de renda. Na prática, ela fica muito ofendida quando é comparada aos romeiros. Nas palavras dela, essa gente que ela despreza. Ela conversa com os romeiros sem realmente entendê-los. Sempre que se aproxima, é com desconfiança ou comiseração. Eu gostei muito desse livro, foi das minhas melhores leituras do ano passado, de 2019. Fala sobre esse mundo arcaico, tradicional, sertão nordestino, mas que de alguma forma está se modernizando. O personagem masculino com o qual a Francisca se relaciona durante a viagem, por exemplo, é bissexual, então isso é muito interessante. E fala também sobre a situação das mulheres, ainda vítimas de toda sorte de violência, presas a um machismo estrutural. Quase todo o livro é narrado em primeira pessoa pela Francisca, exceto em pouquíssimos momentos em que outros personagens assumem a voz narrativa. Nesses pouquíssimos momentos, eu gostei menos do livro. Quando outros personagens narravam, ficava estranho,
estranho, assim, pouco orgânico. É como se essas narrações não fossem tão bem desenvolvidas quanto a narração da Francisca. Mas são detalhes, nada que tenha atrapalhado a minha leitura. Como eu disse, eu gostei muito do livro e eu recomendo para vocês de todo o coração. Se vocês já leram essa obra, me contem como é que foi a experiência de vocês. Se vocês já leram algum outro livro do autor, eu tô bem curiosa para ler mais livros do Ronaldo Corrêa de Brito. Grande beijo para todo mundo e até mais!